Boa tarde, meus amados. Paz seja convosco, povo de Deus. Eu tenho uma palavra assim do céu para sua vida. Tenho uma palavra do céu para sua vida. Então, eu estava aqui me revestindo, eu estava aqui orando, eu estava aqui me consagrando. Nenhuma live é feita sem eu me consagrar. Eu jejuo todas as manhãs. Aqui está debaixo da unção do Espírito Santo. Então vamos, sem delongas, peguem suas Bíblias. 2 Coríntios capítulo 12, os versos 7 em diante. A fim de que eu não me ficasse orgulhoso, pela excelência das revelações, foi-me posto o espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. 3 vezes pedi ao Senhor para que se afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, de boa vontade me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Sabe, eu estava aqui tendo uma conversa franca, eu perguntei a esse Senhor, eu tenho um espinho na carne, né? Eu tenho um espinho na carne? E Deus falou, tem. E Deus falou, tem. Eu coloquei. E eu aceitei esse espinho na carne. Se esse espinho na carne é Deus me quebrantando, eu aceito esse espinho na carne de bom grado. Deus me deu um espinho na carne. E eu quero dizer hoje sobre espinhos na carne. Eu quero falar para você que o apóstolo Paulo passava por uma tentação. Ele vai escrever que o espinho na carne era como se fosse um mensageiro de Satanás. E nós sabemos que mensageiro significa malaque. Malaque quer dizer anjo. Era um anjo que estava tentando Paulo. Um anjo caído. Amados, isso é uma coisa séria. Nós vivemos num evangelho falso, em que Deus é obrigado a curar, em que Deus é obrigado a libertar. E nós vamos ver em 2 Coríntios capítulo 12 que Paulo estava sofrendo uma perseguição diabólica, uma perseguição maligna de um espírito das trevas. E ele ora 3 vezes ao Senhor e o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta, eu não vou tirar esse de ti. Claro, vamos entender que Paulo não era endemoniado. Nós somos templo do Espírito Santo, então não tinha como Paulo ser endemoniado. Mas uma coisa Deus me revelou. Deus me revelou que Paulo tinha tendência ao homossexualismo. E se tu for pesquisar, fazer uma faculdade de teologia, uma das questões que é discutida entre os teólogos é que Paulo era travesti. É que Paulo era homossexual. Então Deus me revelou que Paulo tinha uma tendência ao homossexualismo. E essa tendência é provocada pelo inimigo. Se alguém aqui é homossexual e está me escutando, não fique bravo, não fique triste, eu respeito, eu aceito. Eu estou falando o que a Bíblia fala. Estou falando o que a Bíblia fala. Quer ser homossexual, viva, Deus te abençoe. Né? Mas eu estou falando o que a Bíblia fala, não estou criticando ninguém. Não estou criticando ninguém. Estou entrando no assunto da questão do espinho na carne de Paulo, que era um espírito maligno que atentava a ele. Era um espírito maligno que se levantou contra a vida de Paulo, porque Paulo tinha que se manter humilde diante de Deus. Né? E a Bíblia fala para não me orgulhar da excelência das revelações. Então nós vamos entender que a pessoa que é muito usada por Deus, a pessoa que vai ser muito usada por Deus, já tem um espinho na carne. Deus coloca um espinho na carne, para que a pessoa não se soberba, não se orgulhe. Então nós vamos entender que havia um espinho na carne de Paulo que era provocado por Satanás. E era um demônio que o atormentava. E Deus hoje me explicou a situação. Hoje Deus me deu a revelação. E eu vou passar a revelação de Deus para você. Deus me falava que o cristão é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo não se retira. Não acredite nesses caras que dizem que se perde salvação. São assassinos da graça. Esses pregadores de lei que dizem que só porque tu morreu em pecado tu vai para o inferno. Assassinos da graça.
esses pregadores de lei que dizem que tu tem que obedecer para ser salvo, assassinos da graça. Enquanto a Bíblia fala que salvação é um dom e os dons da vocação de Deus são irrevogáveis, nós temos que parar para entender que o Espírito Santo não se retira de nós. E se ele não se retira, quando tu dá uma brecha pro diabo, a única coisa que o maligno pode fazer é te perturbar, é tirar a tua paz. Mas ele não pode mandar um demônio entrar em ti, porque tu é o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo é irrevogável. Então era isso que estava acontecendo com Paulo. Paulo estava passando uma perturbação. Paulo estava sendo perturbado. Paulo estava sem paz. Ele disse que o espinho na carne esbofeteava. Então Paulo estava sendo perturbado. Ei, eu estou com vontade de marchar aqui. Paulo estava sendo perturbado. Mas eu quero dizer para você que em meio a essa fraqueza de Paulo, o poder de Cristo se aperfeiçoava dele. Agora tu pergunta assim, mas Igor, missionário, como é que pode? A gente dá uma brecha, a gente fica perturbado, mas não é o demônio. Vamos entender que ao nosso redor estão os anjos. Vamos entender que Deus deixou anjos ao nosso redor. Vamos entender que o Espírito Santo não sai de nós. Então a única coisa quando nós damos brecha é que Deus permite que o inimigo lance setas inflamadas na nossa mente. Aí é onde tem aqueles comportamentos na igreja de cair, de rir, de debochar. Não quer dizer que tu esteja endemoniado. Faz um experimento. Quando tu começar a debochar, fala sangue de Jesus. Se tu fala isso, é a prova que o inimigo não está em ti. Mas de longe, ao derredor, Deus me falava, ao derredor ele lança seta. Ao derredor ele causa destruição. Ao derredor ele lança seta. Eu quero dizer que o cristão não é endemoniado nunca. Mas se ele der uma brecha do derredor, porque aos redores são os anjos, o inimigo lança um dardo. Então, Paulo não era endemoniado. Paulo passava por uma tentação. E era humilhante para ele. Mas o poder de Cristo se aperfeiçoava sobre a vida de Paulo. O poder de Cristo se aperfeiçoava sobre a vida de Paulo. Eu estou pregando, eu não sei o que tu tem passado, eu não sei qual é a tua história, eu não sei o que tu tem vivido, eu não sei o que tu tem falado, eu não sei qual é teu nome, mas eu quero te dizer que há uma história escrevida no céu para ti, há um esforço do céu para te ajudar. Se existe uma investida do inferno para te atrapalhar como tinha do Paulo, há uma investida do céu para te ajudar. E eu quero dizer, pega a tua rede, volte para o mar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Ei, levanta a mão para o céu e fala Deus. Levanta a mão para o céu e fala Deus. Eu sinto uma graça de Deus, eu sinto uma graça do Espírito Santo, eu sinto uma unção do Espírito Santo. Recebe agora o que tu veio buscar nessa live, recebe o que tu veio buscar nessa live, recebe o que tu veio buscar nessa live. Recebe. Tem pessoas que estão passando noites mal dormidas de sono. Tem pessoas que estão passando depressão. Tem pessoas que passam por lutas espirituais. Lutas em que ninguém tem te ajudado. Ei, eu sou prova viva do que uma igreja pode fazer com uma alma. A igreja salva? Não, quem salva é Jesus. A igreja liberta? Sim, Deus deu autoridade para a igreja. Mas a igreja também empurra. A igreja também sentencia almas ao inferno. E agora eu vou falar um pouco de homossexualismo. Se você tem tendências ao homossexualismo, saiba que você tem toda a razão em não gostar de crente. Porque aonde tem um cristão que é homossexual, a igreja rejeita, a igreja despreza, é olhado com um olhar assim de, não, esse aí tá endemoniado, esse aí tem o diabo no corpo, esse aí não pode cantar, esse aí não pode louvar, esse aí não pode fazer nada, mas eu quero dizer para você que está cansado de ir numa igreja e ser rejeitado, que Deus não te rejeita, não importa o que te rejeitaram, Deus não te rejeita, o céu não te rejeita, Jesus não te rejeita. E eu quero dizer para você, porque eu sei que vai ter homossexual que vai me assistir, eu quero dizer que o céu não te rejeita, Deus não te rejeita, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então para você é filho. Para você é filho. Para Deus, você é filho. Aí você me pergunta, não, mas tu não sabe o que eu fiz, não sabe o passado. Eu fui vítima de um abuso, eu fui vítima de um estupro, eu fui fruto de carnaval. Nada disso interessa. A graça de Deus apaga todas as maldições. Mas você precisa entender
que uma coisa é Deus odiar o pecado, outra coisa é Deus amar o pecador. Você precisa entender que você é livre, que aqui não está sendo cometida homofobia. Você precisa entender que você é livre para viver as suas escolhas. E Deus vai te abençoar. Porque Deus é um Deus que não se agrada do muro. Deus se agrada quando alguém toma uma decisão. E eu quero te dizer, te convidar a estar domingo no Projeto Atalaia. Você que é de Camaquã, Rabassuiderá, Sararai. Você que é de Camaquã, eu quero te convidar a estar domingo no Projeto Atalaia. Um lugar onde há acolhimento, um lugar onde ninguém te rejeita, um lugar onde ninguém te persegue. Curta, siga, comenta e compartilha esse vídeo. Amém. Que a graça de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês. Eu vou estar chamando por profecia, e se Deus me falar alguma coisa, porque Deus é assim. O mistério de Deus, às vezes ele fala numa gravação de vídeo, eu penso assim, Deus é louco. Ele falou e ninguém assistiu, foi gravação. Aí quando eu assisto no outro dia, tem mais de 10 pessoas que assistiram o meu vídeo. Então, para alguém Deus falou. Alguém Deus falou para receber a profecia. Então, assim, simplesmente receba, porque sem profecia o povo perece. Se você for mencionado aqui, não importa a hora que você for assistir, receba o milagre de Deus. Então vamos lá. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Há uma pessoa que vai me assistir nessa live. Tem uma pessoa que vai me assistir que está passando por um problema de enfermidade muito grande, um câncer de pulmão muito grande no pulmão direito. Mas Deus está mandando dizer que você vai ser curada, que você não vai para a sepultura. Quem vai para a sepultura vai ser os planos do maligno. Essa mulher é mulher e está casada com o marido. E a amante já estava pensando em ficar com o teu marido. Mas Deus diz que quem vai entrar nessa peleja é Deus do céu. Recebe a cura, recebe a cura, recebe a cura. O câncer de pulmão é expulso agora pelo poder do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Tem um jovem que vai me assistir, um jovem com a camiseta azul, é meu xará e se chama Igor. Esse jovem está passando uma luta, mas é uma luta, é uma insônia, é uma angústia, está ouvindo voz, está dizendo que Deus não te ama, está mandando tu se matar, um espírito de loucura tem te tomado, mas neste momento a profecia te dá livramento, a profecia te dá livramento, a profecia te dá livramento neste exato momento, a profecia da livramento. Vamos ver quem é a profecia da livramento, não é? A profecia te dá livramento neste exato momento. Você se chama Igor, tá com a camiseta azul e tem muitos pensamentos acelerados na sua cabeça. Toda noite quando você vai dormir, você começa a enxergar vulto, você começa a enxergar vozes, mas neste momento Deus está dizendo basta. Eu entro nesse vento, eu entro nessa luta, eu entro nessa guerra, eu entro nessa batalha. Recebe o livramento de Deus em nome de Jesus. Recebe o livramento de Deus. 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 Amém? Essas são as revelações. Então, foi essa, né? Só para como uma prova de que Deus me usa. Imagina quando você na live profética. Imagina quando você é o simpósio profético. Eu estou preparando, gente, o simpósio profético. Que vai ser uma live ao vivo, só que eu preciso ter um número exato de seguidores. Vai ser uma live ao vivo que eu vou cantar uns louvores, eu vou cantar uma adoração, eu vou cantar um louvor e depois eu vou pregar uma palavra, porque culto profético não tem palavra. A palavra aqui, ó, a palavra é uma profecia. Aí depois dessa, da palavra, eu vou fazer as revelações do Espírito Santo. Que Deus assim nos abençoe, nos guarde e nos livre. Aleluia. Aleluia. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder.
Sangue de Jesus sempre. Tem um pastor que vai me assistir. Um pastor muito influente em Camaquã. Eu tenho visto a luta do teu ministério. Eu tenho visto o teu labor. Eu tenho visto o teu trabalho. Eu tenho visto tudo que tu tem feito. Eu tenho visto a tua oração de madrugada. Eu tenho visto a tua busca, as campanhas da tua igreja. E neste momento eu te ordeno, começa agora a orar. Começa agora a buscar minha face, que eu vou desencadear um avivamento na tua igreja. Eu vou desencadear um avivamento poderoso no teu ministério. E manda dizer mais. A tua esposa está quase parando. A tua esposa está quase desistindo. É uma luta dentro de casa. É uma frieza emocional, mas neste momento eu dei ordem ao meu anjo. Ei, o anjo do amor, o anjo que ajudou Isaac até a Rebeca, o anjo que ajudou o servo a encontrar a Rebeca. Eu dou ordem a esse anjo entrar na tua casa e expulsar todo o espírito mau, todo o espírito de frieza espiritual. Recebe a bênção e a libertação em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, tá? A graça de Deus e as doces consolações do Espírito Santo e seja com todos vós. Amém?